o meu boa tarde para mais uma reunião, 5 de dezembro de 2020, já quase terminando o ano. O texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do mestre Allan Kardec, muito importante e chamativo, assim, por questão de termos uma atenção toda especial para que possamos ter uma consciência maior do processo de chamamento, de escolha e, sobretudo, da nossa necessidade de estarmos sempre atuantes, prontos, preparados, aguardando cada momento de servir, não só ao próximo, como também a nós mesmos. Então, o título do Evangelho segundo o Espiritismo é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas dos que tinham sido convidados. O rei despachou outros servos com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, e tudo está pronto. Vinde, pois, às bodas. Eles, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto forem encontrados, todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhes as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. É texto de Mateus 22, 1 a 14. Bom, agora os comentários. As parábolas são imagens. Mas ainda assim, mistério se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Então, por quanto imagens, por quanto ideias, ainda assim elas teriam que estar mais ou menos do que pudesse ser real. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava, ou seja, o povo judeu. A maioria delas, das parábolas, tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido
ou apenas por não se colocar nesse ponto de vista os que as interpretam, ou interpretavam. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim, a uma festa. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Então, está aí na administração do mundo terreno por Deus. Os primeiros chamados, os primeiros convidados para a festa foram os judeus. O povo que tinha a obrigação do conhecimento da lei, porque Deus falava diretamente a elas por Moisés. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, assim como os servos da parábola de Jesus. Os convidados que se excusam, pretextando terem de ir cuidar dos seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Ou seja, os que ocupam dos assuntos do dia a dia, dos assuntos materiais, pouco importando com os assuntos do céu, os assuntos de Deus, os assuntos da lei eterna. Era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra. O que Deus realmente prometeu ao pai Abraão, a esse formador da raça judaica, é que a sua posteridade tão grande cobriria toda a terra. Mas não está dizendo que ela vai ter a supremacia sobre as outras. Como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo. Eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Os judeus achavam que o mundo era deles, somente deles. Todas as outras pessoas, as outras raças, os outros povos, as outras nações eram simplesmente gentios. Não o povo escolhido, que era o nome que eles se adaptavam a eles mesmos. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas, idólatras e politeístas. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Quer dizer, todos os povos, de modo geral, politeístas, os primeiros a acreditarem em um só Deus, é o povo judeu, que foi ensinado primeiramente por Moisés e séculos mais tarde por Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Pois foi assim que está no texto da Gênesis. Uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram. A palavra do Messias Celeste foi recusada e o imolaram.
Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que eles couberam. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. Não é uma atitude do povo inteiro, o povo judeu. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São eles que Jesus identifica nos convidados que recusam a comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras. A esses, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. Então, agora, com Jesus, é para todos os povos, para o mundo todo. E quem aceitar, então estará no lugar dos primeiros convidados. Não basta a ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração. Então, aquele que não estava preparado para o banquete, para o festim, estava sem a túnica nupcial, foi o que foi recusado e mandado para fora. Então, há uma condição que o convidado tem que aceitar e tem que praticar, é ter puro o seu coração. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, com poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Então, nem todos guardam, são poucos, muitos os chamados, poucos ou pouquíssimos os escolhidos. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos serão os escolhidos. Quase terminando. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quer dizer, pela porta larga, poucos pela porta estreita. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muitos os chamados, sai a figura muito interessante num grupo em linha, em fila, um ao lado do outro, mas poucos os escolhidos. As palestras da nossa reunião de sábado estão também gravadas no YouTube, no Instagram, no Facebook e estão no meu site, Vanderlino Arruda Palestras. Então é só entrar no meu site www.vanderlino.com.br/palestras ou pedir no Google por palestras de Vanderlino Arruda. Até a próxima semana.